Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Onde o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal, de toda seta, toda mentira, todo engano, todo desânimo. Onde o Senhor preparou coisas novas para mim e para sua vida. Desfrute do novo de Deus. Qual que é o novo? Não sabemos, mas o Senhor está preparando coisas novas para mim e para sua vida. Permita que o Senhor, que o Espírito Santo te conduza nesse dia para viver o novo do Senhor. E o novo traz desafios, o novo traz medo, o novo traz angústia, mas nem sempre o novo é ruim. Na maioria das vezes, ele é apenas desafiador. Vamos orar e vamos agradecer para que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar os seus desafios. Senhor, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de fidelidade, Pai de graça, Pai de proteção. Nos colocamos hoje, ó Senhor, na Tua presença, com os nossos corações, Jesus, gratos. Gratos pela Tua bondade, gratos pela Tua fidelidade, gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ó Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, de uma forma que somente pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, é possível, Jesus. Então, Jesus, nós colocamos a Ti, Senhor, os nossos desafios nesse dia. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Nos instrua, nos encaminha, nos traz revelação, nos traz discernimento, Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu poder, Senhor. O Teu poder, Senhor, que nos capacita a renovar as nossas forças, a renovar as nossas esperanças em Ti, Senhor, porque nós somos dependentes exclusivamente de Ti. Leva cativo, Senhor, nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra o nosso orgulho, Jesus, de tudo aquilo que nós não queremos, porque é só por orgulho, Jesus. Silencia as vozes contrárias para que a doce voz do Espírito Santo fale conosco. Eu declaro que toda ação do inferno que tenta paralisar, Senhor, que tenta impedir que a Tua palavra alcance vidas, nós repreendemos no nome de Jesus. Eu declaro que a presença do Espírito Santo reina nesse lugar, que os Teus anjos estão acampados, ó Pai. Eu declaro a vida de Deus fluindo através desta ministração, Senhor, através desse devocional. Fala conosco nessa manhã, Jesus, nos traz clareza. Fala conosco, Pai, nos traz revelação, discernimento da Tua palavra, Pai, sabedoria e entendimento através da Tua escritura, Pai. Fala o nosso coração, Jesus, no oculto, lá no cantinho, escondidinho, que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus, ministra a Tua palavra, Senhor, ministra a nossa alma, ministra o nosso espírito, e eu repreendo toda e qualquer seta, dardo maligno, toda mentira de Satanás sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre cada um que está assistindo esse vídeo. Eu declaro paralisados e cessados agora, no nome de Jesus. Eu declaro a presença do Espírito Santo, o favor e a graça, que vem única e exclusivamente de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É essa declaração que tem que estar sempre nos nossos lábios. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. É dessa forma que nós vemos a bondade, a fidelidade, o cuidado, a proteção do Senhor para conosco a cada segundo, a todo tempo. A todo tempo nós somos guardados, nós somos protegidos, ainda que o medo tente nos rondar, ainda que o medo tente falar o contrário. Não caia isso, é uma mentira de Satanás. Nós somos guardados, nós somos protegidos, ainda que às vezes nós não entendamos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Assim também foi com Josué. No capítulo 4 no versículo 4 do capítulo 1 de Josué, o Senhor diz o seguinte para Josué: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. 5. Diz o seguinte, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Diz o seguinte, calma aí, deixa eu só arrumar porque tá insistindo aqui em abaixar. Pronto.
Voltamos à nossa leitura, diz o seguinte, no 5. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como fui com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sede forte e de boa coragem, pois para este povo dividirá a terra por herança, a qual jurei aos teus pais, e lhes darei. Somente sede tu, muito corajoso, muito forte. Amém. Glória a Deus. É essa palavra que o Senhor tem para nossas vidas. Por quê? O que nós vamos avançar aqui, vamos estudar? Quando Josué, ele fica como liderança de Israel, com certeza ele se apavorou, ele sentiu medo, afinal de contas, ele era um auxiliar, de repente ele está na linha de frente, então ele sentiu medo. Ele sentiu tanto medo que nesse capítulo o Senhor fala 3 vezes para ele ser forte e corajoso. Fala também novamente aqui, ó, no 9, não tenho eu ordenado? O Senhor está ordenando, o Senhor já não está mais orientando e nem pedindo, o Senhor está ordenando. Sede forte e de boa coragem, não temas, tampouco desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que fores. Então, esse capítulo 9 é a base da nossa versículo 9 é a base da nossa ministração, que nós não devemos temer e confiar que o Senhor está conosco por onde quer que nós fomos, ainda que nós enfrentamos o deserto, ainda que nós enfrentamos o Líbano. O que é o deserto? O deserto é lugar de provação. O deserto é lugar de provação, mas também de transformação e preparação, onde o Senhor nos aperfeiçoa a dependermos exclusivamente. Aqui no texto fala também do Líbano, que eram os lugares que eles iriam passar, né? E que o Senhor ia dar por herança. Assim também, o Senhor nos dá por herança os lugares que nós colocamos as plantas dos nossos pés. Assim está escrito aqui também. E diz o seguinte, que o Líbano é um lugar de belezas naturais, um lugar muito bonito, porém, tudo que é muito bonito, tudo que é muito belo, tudo que é muito atrativo nos causa o quê? Distrações. Então não vamos parar no meio do caminho com as distrações. Foca em Cristo, foca no Senhor. Não perca tempo com a beleza, com as coisas que realmente são boas, né? Com as coisas que realmente têm o seu valor, com as coisas que realmente têm a sua preciosidade. Mas olhe para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. O grande rio são os limites estabelecidos pelo Senhor. Então foque nos limites que o Senhor estabeleceu para mim e para sua vida. Nós temos limites, nós somos filhos. O Senhor tem cuidado de nós, por isso que tem colocado os limites para que nós não nos perdamos no caminho, para que nós não ficamos perdidos ali nas distrações. Lembrando que o Senhor prometeu que vai dar. Se o Senhor prometeu, ele não é filho do homem, nem homem para que minta. Existe uma palavra e ele é fiel à sua palavra. Mas nós teremos desafios e vamos passar pelas terras dos heteus. Olha o significado do povo heteu. Significa terríveis ou aqueles que trazem medo. Em muitos momentos nós vamos enfrentar situações terríveis e que nos trazem muito medo. E como vencer? Somente pela graça. Somente pelo sangue de Jesus, somente no momento que nós entregamos ao Senhor. Senhor, esse desafio é muito forte. Eu não consigo sem a tua ajuda. Eu não consigo sem o teu favor. Eu não consigo sem a tua misericórdia. Pai, me concede a benevolência, Senhor, de o Senhor segurar as minhas mãos, me conduzir. Porque eu sinto medo, nós sentiremos medos. Nós teremos os momentos de medo, mas é o Senhor que nos fortalece. Quando nós temos medo, está nos faltando fé. Mas às vezes eu também penso de uma forma diferente, sabe? Ainda que tenhamos fé, nós estamos com fé no Senhor e sabemos da grandeza do Senhor. O problema é que nós somos humanos e na nossa humanidade nós nos deixamos abater pelo medo, que é um estágio antes do desânimo. Nós ficamos muito assim, paralisados pelo medo. O próximo passo é o desanimar. Então, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a vencer, porque nunca vai ser pela força do nosso braço. Nós não temos condições de vencer. Quem vence é o Senhor. Então, nós pedimos ao Senhor que
através do seu grande mar, através da sua grande bondade, que é a graça, a preciosidade do teu favor, do favor de Deus imerecido, ele renove as nossas forças. O Senhor nos capacite a estar renovado dia após dia na sua fidelidade, no seu carinho, no seu cuidado, na sua bondade, sabe? Que o Senhor nos renove, que o Senhor renove nossa disposição, que o Senhor tenha espaço em nós para fazer aquilo que Ele precisa, que Ele quer fazer através de nós, que o Senhor trabalhe as nossas emoções, a nossa alma é o nosso principal sabotador, porque a nossa carne física, corpo, ela não se converte, então existe uma luta muito incessante entre a carne, a alma e o espírito, mas alimenta o espírito, que a carne e a alma elas vão ser enfraquecidas, mas não que você não vai ter desafio, sabe? Sempre vai ter. Tem um devocional que eu vejo todo dia, que eu indico para vocês, que é muito bom, que não é Daniel o nome dele, é Diego Menem. Eu sempre falo errado, eu falo o nome dele de Daniel, mas é Diego, gente, é Diego, pelo amor de Deus, o livro dele também é precioso. E ontem ele falou exatamente sobre isso, sabe? Sobre não sermos mimizentos, ficarmos rodeando no mesmo, sabe? Na mesma situação, sejamos maduros, sejamos pessoas adultas, ainda que você seja um adolescente que esteja me ouvindo, mas seja maduro na fé, procure saber a vontade do Senhor para sua vida, não fique rodeando em volta de sentimentos e emoções que não vão te levar a nada, só vão te ferir, só vão te machucar, só vão te manter ali de certa forma não, com certeza, escravizado. Então entregue na mão do Senhor. A base de tudo, amados, sempre vai ser o perdão. O perdão é a base. Toda vez que você demora a perdoar, toda vez que você fica remoendo situações que você não perdoa, você é a pessoa que mais sofre. Perdoe. Ah, mas a pessoa me sacaneou. Ah, mas ele ou ela foi sacana, mentiu, me enganou, me defraudou. Eu estou frustrada, estou chateada. Isso tudo fala muito também, quando você não perdoa, sobre o seu ego. Entende? O seu orgulho que foi afetado ali naquela situação. Quando você não se preocupa com o orgulho, quando você não se preocupa com o seu ego, a primeira coisa que você faz é perdoar. É fácil viver dessa forma? Claro que não. Existem situações que vão um pouquinho mais além, são um pouquinho mais delicadas, são um pouquinho mais complicadas, mas de qualquer forma você precisa perdoar, porque você precisa se libertar dessa agonia, dessa angústia. Quando você reconhece que o reter ali o perdão é por orgulho, é porque o seu ego foi machucado, o seu ego ali foi exposto de alguma forma e você tá ferido, fica mais fácil. Fica mais fácil. Quando você reconhece que é orgulho, você fala pro Senhor: Senhor, eu tô com o meu orgulho ferido. Essa situação feriu o meu orgulho. Me feriu de uma forma... É sobre mim, já não é mais sobre o outro. Porque o outro, olha, é aquilo que o outro faz, é consequência que ele vai colher. A gente não tem que administrar a colheita do outro. A gente tem que administrar a nossa semeadura. É com isso que você tem que se preocupar. Não tenta administrar a colheita do outro. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, eu tô usando ele no masculino, mas eu tô falando pessoas, o que eles fizeram, ou ela, ele ou ela que vai administrar o que eles vão colher. Não cabe a você administrar a colheita do outro, mas tem uma vírgula, porém, entretanto, cabe a você administrar o que você semeia. Semeia a vida, semeia perdão. Ai, Clécia, mas eu não consigo perdoar assim tão fácil. Pede ao Espírito Santo: Senhor, eu preciso perdoar, porque eu quero ser livre. Seja livre, seja liberto dessa opressão. Porque quanto mais tempo demora pra você perdoar, mais opresso você vai ficar. Mais em dificuldades você vai ficar. Então seja livre, perdoe logo de uma vez. E vai ter momentos, situações que esse perdão vai ter que ser diário. Você vai acordar, infelizmente, você vai lembrar da situação e você declara: eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. Pai, cuida do meu ego, cuida do meu orgulho. Limpa o meu ego, limpa a minha alma. Eu decido perdoar. E nós acabamos saindo aqui até um pouco do tema, mas foi o Senhor quem conduziu. Tem a pessoa certa que precisa ouvir essa palavra. Então, se liberte disso mesmo. O perdão é essencial e te
Tira das garras do inferno, sabe? Libera a sua vida para avançar. Libera a sua vida para conquistar aquilo que o Senhor tem. Olha o tamanho da promessa do Senhor que Ele tem para mim, para sua vida. Libere. Não tenha dúvidas que o Senhor tem algo extraordinário. O Senhor tem coisas novas para nossa vida. Libere. Vai viver o novo do Senhor. Vai viver o sensacional e extraordinário. Não perca tempo. Vai viver o novo, libere lá, deixe essa bagagem pra lá, semeie ou administre a sua semeadura. Pense nisso, o que o outro vai colher é problema dele. E assim, deixe isso pra trás. Não tenha medo de viver o novo. Vai viver o novo do Senhor na sua vida. Deixe o medo pra trás. Ah, mas eu tô com medo. Levanta e vai com medo, amada. Levanta e vai com medo. Vai ter momentos que a gente vai ter que ir com as pernas tremendo, suando frio, gaguejando. Esses momentos chegam. E esses momentos chegam mesmo pra mim, pra você, pra qualquer pessoa. Levanta e vai tremendo, suando frio, que a nuca chega, cola o cabelo, que o cabelo tem que lavar quando chega em casa, porque tá daquele jeito de tanto que você suou de medo. Mas levanta e vai, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, Ele não vai nos desamparar. O Senhor, quando Ele veio aqui no mundo, Ele veio como Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Só que quando Ele ressuscita, Ele é Deus em nós. Ele é Deus em nós, Ele está em nós, você entende? Quando Ele veio, Deus encarnado, é Deus conosco, Ele estava conosco, Ele estava com aqueles discípulos, Eles estavam com aquela pessoa. Só que quando Ele ressuscita, Ele é Deus em nós. Então o Espírito Santo habita em nós, então nós não estamos sozinhos. Então por mais que tenhamos medo, são medos reais, são medos apavorantes, são coisas que realmente tentam nos paralisar. Mas você segura na mão de Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo me conduz, Espírito Santo me direciona e vai com o Espírito Santo. E vai com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem poder, tem palavras de conhecimento, tem palavras de sabedoria, tem unção para sua vida, tem proteção. Vai com o Espírito Santo, que se você vai com o Espírito Santo, não tem por que temer. Tem medo? Que nem a gente tá falando, tem. Não tem como nós falar que não temos. Tem situação que sempre vai ter medo, a gente vai ter o coração acelerado, a mão suando, aquela situação, mas confia no Senhor, confia no Espírito que habita em você, porque Deus está em nós, Deus está em nós, então confia no Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra, tem um grande mover para sua vida, tem um grande mover para minha vida. Vamos falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, faça comigo o que o Senhor quer, me direciona no caminho que o Senhor tem para minha vida, e eu quero ir, eu quero viver os teus propósitos, porque eu aqui agora, daqui a pouquinho passa, eu quero viver a eternidade com o Senhor, mas eu quero semear aqui, eu quero ter joias na minha coroa, eu quero chegar no céu e o Senhor falar para mim, servo bom e fiel. É isso que eu quero que o Senhor fale. Então, com medo, vai. O medo, ele vai vir. Não vamos ser hipócritas de falar que não vai vir, porque ele vai vir. Mas Deus nos capacita. E aqui, eu tenho um negocinho para ler que eu gostei muito, que foi Charles Spurgeon que escreveu, que eu gosto muito da leitura dele. O Senhor manda nos levantarmos, que possamos não somente sermos salvos para algo, mas sim salvos para... vou ler de novo. O Senhor nos manda levantar, que possamos não somente sermos salvos de algo, mas sim para algo. Salvos do pecado, porque nos tornamos seguros. Salvos para a santidade, o que nos faz feliz. Que possamos perceber nossa plenitude em Cristo nesse dia para caminhar em temor. Chegou a hora de nos apropriarmos da bela herança que o Senhor nos deu, pois em Cristo Jesus obtivemos uma herança e temos a garantia disso, pois possuímos o próprio Espírito de Deus em nós. Nós já peregrinamos demais por tempos difíceis neste deserto. Avancemos para a terra prometida. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então é exatamente isso. Já peregrinamos demais nesse deserto, chorando, sofrendo e com medo, porque você fica paralisado e continua com medo. Então, segura na mão do Senhor, o próprio Espírito de Deus habita em nós, olha para o alvo, olha para Jesus e caminha em direção a Ele, que Ele vai nos transformar, Ele vai nos capacitar
Amém? Fica com Jesus um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do Senhor. Amém? Fica com Jesus.